Olá, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, que a graça, que a paz do Senhor possa inundar o coração de cada um de vocês, a sua casa, a sua família. É um prazer, é uma honra tê-los aqui, para que juntos possamos ouvir, desfrutar da palavra de Deus, entrar em uma nova realidade, um novo nível de entendimento. Muito bom, sejam todos bem-vindos. Fique com a gente até o final. Vamos construir o entendimento acerca de uma verdade. No final nós estaremos orando, ministrando, declarando cura, em nome de Jesus. Fique até o final. Nós somos uma geração muito imediatista, muito apressada, muito ansiosa, que tem dificuldade de permanecer em torno de uma hora ouvindo uma palavra. Fique, aquiete o seu coração, para que você possa ouvir a voz do Senhor. Eu gostaria que você pegasse esse aviãozinho que está aí ao seu lado, do lado da sua tela, e convidasse o maior número de pessoas para se alimentar dessa verdade, em nome de Jesus. Nós vamos falar no final, Rafael, sobre a nossa conferência, tá? Quinta e sexta nós teremos uma conferência online, mas no final nós vamos falar sobre isso. E eu creio que hoje é uma noite sobrenatural. O Renan está aí. Renan, um beijo, Deus abençoe você, sua casa, todo o pessoal do Gerando Filhos, em Carapicuíba. Jefferson entrou, Alice entrou, Daniel. O melhor vinho fica para o final. A Zeila, minha amiga lá de Brasília. Todos vocês sejam todos bem-vindos, todos bem-vindos. Daqui a pouquinho nós já vamos começar. Hoje nós vamos falar sobre a cruz e a nossa identidade. Vai ser poderoso, poderosa a mensagem de hoje à noite. A Márcia, beijo, você, o Marcelo, o Miguel, a Dinha também eu vi que entrou, o Andy lá de Franca, Marcinho de Carapicuíba, o Fabiano, tamo junto, meu irmão, o William Freitas, a Kari, Deus abençoe vocês. Amém, glória a Deus. Muito bom ter vocês aqui, muito bom, nós podemos juntos. Eu quero saber se o som está bom, se o fundo, vocês estão ouvindo o fundo numa altura boa, como é que está? O Caio acabou de entrar, a Ivanilce também, Samuca, todos vocês. Me dá um toque, o Júnior acabou de entrar. Me dá um toque aí se o som tá bom, gente. Se o fundo tá num volume bom, se vocês estão me ouvindo bem. Ok, Josa tá ok, legal. Glória a Deus. Moisés acabou de entrar. Daniel de Franca também. Deus abençoe vocês. Tá top. Obrigado, Samuel. Obrigado, Moisés. Zeila, tá ótimo. Obrigado, Zeila. Valdir, toda a sua casa. Para mim tá perfeito. Muito bom ter aqui a Dinha, o Gabriel, um beijo no seu coração, a Tami. Vamos lá, gente. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre a cruz e a nossa identidade. Preste atenção. Tão importante quanto saber quem somos, presta atenção, tão importante quanto saber quem somos é saber por que somos, tá? Tão importante quanto saber quem somos é saber por que somos, porque às vezes nós podemos criar um pensamento, um entendimento acerca de algo que nós não temos fundamento para a base, para a sustentação desse algo. Então, tão importante quanto saber quem você é saber por que você é. Tá? Nós temos hoje muitas palavras soltas ao vento. Existe hoje muitas frases de efeito. E para mim a frase é uma frase de efeito quando ela não tem base bíblica, quando ela não tem fundamento. Tá? Eu gosto muito de frases, mas as frases elas precisam ter fundamento. Preste atenção. A realidade da nossa identidade, a realidade de quem nós somos, precisa ter uma base legal. O que é a base legal? É a base da palavra. Por que nós somos quem nós somos?
Tá, por que nós somos filhos de Deus? Por quê? Qual que é a base que você tem para isso? Qual é a base que você tem de sustentação, que você é alguém abençoado, que você é alguém curado? Dá para você entender isso, tá? E como nós já aprendemos em lives anteriores, no plano original, o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. No plano original, o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Isso é o homem no plano original. O homem não foi criado como Deus em dimensão. O homem foi criado como Deus em essência, tá? O homem não foi criado como Deus em dimensão. Ou seja, imagine que Deus seja um oceano. Nós somos apenas uma gota do oceano. Não temos a mesma dimensão que ele, mas fomos feitos da mesma matéria-prima. Presta atenção, é como se Deus fosse um oceano e uma gota daquele oceano fosse eu e você. Preste atenção nisso. Então nós não fomos criados na dimensão de Deus, mas fomos criados na mesma essência, com a mesma matéria-prima, tá? Quando o homem pecou, ele perdeu a sua semelhança. Ele perdeu a sua semelhança e ele passou a viver como se fosse uma caricatura, ou seja, uma imagem distorcida. Preste atenção, fica comigo, que você vai entender muita coisa nessa noite, tá? O homem passou a viver, após a queda, ele passou a viver como se fosse uma caricatura, ou seja, uma imagem distorcida. E por que nós estamos falando nessa noite sobre a cruz e a nossa identidade? Porque somente através da cruz nós podemos ter a nossa identidade restaurada. Não existe uma identidade fora da cruz. Não existe uma identidade restaurada fora da cruz do Calvário. Somente a partir da cruz o homem teve a sua identidade restaurada. Então, Cristo nos salvou. Salvou você? Salvou a mim? Cristo nos salvou. Mas eu tenho uma pergunta para você. Cristo nos salvou, mas Ele nos salvou de quem? Ou do que Ele nos salvou? Você tem essa resposta? Cristo nos salvou do que? De quem Ele nos salvou? Não basta saber do que Ele me salvou. Tá? Você diz assim, olha, fulano me salvou. Salvou do quê? Salvou porque eu estava morrendo afogado, porque eu ia ser atropelado. Então, Cristo nos salvou, mas de quem? Ou do que Cristo nos salvou? Preste atenção. Cristo nos salvou primariamente do diabo. Ele nos libertou do diabo. Preste atenção. Cristo nos salvou do diabo. Cristo nos salvou do mundo. E preste atenção. Cristo nos salvou de nós mesmos. Na cruz do Calvário, Cristo nos salvou do diabo, Cristo nos salvou do mundo e também nos salvou de nós mesmos. A partir da cruz, o diabo não tem mais poder sobre nós. A partir da cruz, saímos do sistema mundano, que é o sistema Aion. Na cruz, o diabo perdeu o poder sobre as nossas vidas, ou seja, Cristo nos salvou do diabo, Ele nos salvou de um sistema, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino da luz. Então fomos salvos do diabo, fomos salvos do mundo, que é um sistema, não é o mundo cosmos, é o mundo Aion, e nós fomos salvos de nós mesmos, porque na cruz do Calvário, o meu eu morreu. O seu eu morreu, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2:20. Preste atenção. Então, do que Cristo nos salvou? Do diabo, do mundo e de nós mesmos. Às vezes nós pensamos que fomos salvos do diabo, mas não entendemos que precisamos ser salvos de nós mesmos. Tá? Entenda isso, então. Na cruz do Calvário, nós fomos salvos do diabo, nós fomos salvos do mundo, que é um sistema, não é o mundo cosmos, é o sistema Aion, e nós fomos salvos de nós mesmos. Agora, outra questão muito importante é como Ele nos salvou. Primeiro, de quem Ele nos salvou? Presta atenção, de quem Ele nos salvou? Do diabo, do mundo e de mim.
Cristo te salvou do diabo, ele te salvou do mundo e dele te salvou de você mesmo. Preste atenção. Agora, como ele nos salvou? Nós estamos pegando um caminho para que você entenda a sua identidade a partir de Cristo, tá? Outra questão importante é como ele nos salvou. Como ele nos salvou? Ele, Jesus, nos salvou, tornando-se semelhante a nós. Preste atenção. Ele nos salvou, tornando semelhante a nós. Então, Cristo, sendo Deus, não teve por usurpação. Olha o que diz Filipenses 2:7. Filipenses 2:7. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Cristo nos salvou. Primeiro, de quem ele nos salvou? Do diabo, do mundo e de nós mesmos. Agora, como ele nos salvou? Ele nos salvou tornando-se semelhante a nós. Cristo salvou o homem, se tornando homem. Preste atenção. No plano original, Deus nos criou a sua imagem e a sua semelhança. Contudo, quando ele veio nos salvar, ele tornou-se semelhante a nós. No plano original, fomos criados semelhante a ele. Agora o homem se desligou e Cristo precisava se tornar semelhante ao homem para salvar o homem. Uau! No plano original, o homem é criado à imagem e semelhança, mas o homem se desconectou de Deus. Agora, Deus, para salvar o homem, ele entra na realidade do homem. Ele se torna como o homem. Semelhança. Ele não nasceu com a natureza pecaminosa. Ele não nasceu com a natureza pecaminosa, mas nasceu na semelhança de homem. No plano original, fomos criados à imagem dele. Para salvar o homem, ele se torna a nossa imagem. No plano original, ele nos criou para que nós representássemos, mas para que ele pudesse nos resgatar, ele entrou na nossa realidade. Cristo entrou na nossa realidade para nos levar de volta à realidade dele. Então, quando ele veio nos salvar, quando Cristo veio nos salvar, ele se tornou semelhante a nós. Cristo se tornou semelhante a você. Tudo que você era, ele se tornou. Tudo que você passou, ele passou. As tuas tentações, ele sofreu. O castigo que era sobre nós recaiu sobre ele. Isso não é poderoso? Uau, isso é maravilhoso. Quando ele veio nos salvar, ele se tornou semelhante a nós. Romanos capítulo 8, versículo 3. Romanos capítulo 8, versículo 3 diz assim: Porquanto o que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Eu quero ler com vocês esse texto novamente. Romanos 8:3. Porquanto o que era impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isto fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa. Não está dizendo que Jesus era pecador, mas ele foi enviado em semelhança de carne pecaminosa. Ou seja, ele se assemelhou, ele tornou-se semelhante a nós. E no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Você sabe como é que é essa doutrina? Como é que chama essa doutrina onde Cristo se tornou semelhante a nós? Cristo se identificou com o homem para que o homem voltasse a se identificar com ele. Uau! Cristo se identificou com você. Ele se tornou como você era, para que hoje você fosse como ele é. Ele veio até a terra para que você tivesse acesso aos céus. Ele
se tornou pecador sem nunca ter cometido um pecado, para que você vivesse em santidade. Ele se tornou pobre para que você fosse rico. Ele se tornou maldito para que não houvesse maldição sobre a sua vida. Isso chama-se identificação. Na cruz do Calvário, ele se identificou comigo. Ele se tornou como eu. Na ressurreição, eu me tornei como ele. Na cruz, ele se tornou parecido comigo. Na ressurreição, eu me tornei parecido com ele. Aleluia! Isso não é poderoso? Isso é identificação. Mas aonde foi que isso aconteceu? Na cruz. Na cruz do Calvário. Olha o que diz. Olha o que diz 2 Coríntios. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. 2 Coríntios 5, 21 diz assim: aquele que não cometeu pecado. Qual foi o único que não cometeu pecado? Jesus. Aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós. Quem foi que fez Jesus pecado por nós? Deus. Aquele que não conheceu pecado, Jesus, ele, Deus, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos a justiça de Deus. Aquele que não praticou nenhum pecado se tornou o maior pecador de toda a humanidade, o maior pecador que toda a terra já conheceu. Aquele que não conheceu o pecado. Se ele não conheceu o pecado, como é que ele se tornou pecador? Ele nunca, escuta, ele se tornou pecador não porque ele tenha cometido um só pecado. Ele se tornou pecador porque ele se identificou conosco. Ele se identificou com o pecado de toda a humanidade. Ele se tornou como nós, isso é identificação. Na cruz, ele se tornou como nós. Então, aquele que não conheceu o pecado, ele, Deus, o fez pecado, para que nele fôssemos feitos a justiça de Deus. Então, na cruz do Calvário, nós éramos pecadores. Deus fez Jesus, que não tinha pecado nenhum, se tornar pecado. Ou se tornar pecado, não pecador. Jesus nunca se tornou pecador. Ele se tornou pecado. Então, na cruz do Calvário, nós éramos pecador. Jesus se tornou pecado, para que através de Jesus nos tornássemos a justiça de Deus. Hoje, nós somos a justiça de Deus em Cristo Jesus. Não, Jesus não é pecador. Não. Eu não disse que ele é pecador. Jesus se tornou pecado. Não. Isso está totalmente errado. Aquele que não conheceu, 2 Coríntios 5, 21. Isso eu preciso corrigir, porque isso está errado. Isso é uma heresia. Aquele que não conheceu o pecado, 2 Coríntios 5, 21. Ele o fez pecado por nós. Nunca diga que Jesus se tornou pecador, que ele não se tornou. Ele se tornou pecado. Como é que alguém se torna pecado sem ser pecador? É porque ele assumiu o nosso lugar, mas ele nunca cometeu pecado. Então ele não se tornou pecador, ele se tornou pecado. Amém? Então veja, Cristo nunca pecou, mas Deus o fez pecado, para que nós, através dele, que através dele nos tornássemos a justiça de Deus. Quando Deus olha para você, que está em Cristo, e 2 Coríntios 5,17 diz: assim, pois, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. Através de Cristo Jesus eu me tornei justo. Através de Cristo Jesus, que se tornou pecado, eu me tornei santo. Através de Cristo Jesus, eu me tornei abençoado, porque ele se tornou maldito, eu me tornei rico. E quando eu estou falando de riqueza, quando eu estou falando de ser rico, eu não estou falando apenas de dinheiro. Cristo se tornou, ele se identificou conosco, para que hoje nós nos tornássemos como ele. Essa é a doutrina da identificação. Ele se tornando um homem natural, para que nós nos tornássemos um homem espiritual. Ele vindo em figura humana sobre a terra, para que nós tivéssemos acesso aos céus. Então, na cruz do Calvário, Jesus se tornou como nós, através da doutrina da identificação, para que nós nos tornássemos como ele. Sim, Cristo é o nosso substituto.
Ele é a nossa substituição, Ele é a nossa identificação, Ele se tornou como nós, e é aí que faz toda a diferença, porque na cruz do Calvário, através de Cristo Jesus, nós deixamos de ser quem nós éramos, e passamos a ser como Jesus é. Preste atenção, anote isso, através da cruz do Calvário, nós deixamos de ser quem nós éramos, e passamos a ser como Jesus é. Isso, Ele nos trouxe de volta à origem, Diego. É isso aí. A cruz do Calvário restaura o homem na sua identidade, no seu estado original. Na cruz, Ele se tornou como eu era, para que eu me tornasse como Ele é. Ele se identificou conosco e hoje nós nos identificamos com Ele. Na morte, Ele se tornou como eu. E quando ele ressuscitou, eu me tornei como Ele. Isso é libertador. Isso é poderoso. Essa verdade precisa estar clara. Você nasceu de novo? Você creu na obra redentora da cruz do Calvário? Então, aquilo que você era, Jesus se tornou. E hoje você é como Ele é. Isso faz toda a diferença. Como a igreja precisa entender essa verdade, reconhecer essa verdade. Por que Cristo se tornou pecado? Por que Cristo se tornou maldito? Se Ele não fazia parte da linhagem adâmica, Ele se tornou tudo isso para se identificar conosco. Imagine o Deus, o Verbo, se tornando carne. Se tornou parecido conosco. Ele não se tornou como nós, porque Ele nunca cometeu um pecado. Ele assumiu a nossa semelhança. Ele se tornou como nós em identificação, para que nós hoje vivêssemos como Ele é. Isso é libertador. Isso tira você do vitimismo. Isso tira você do coitadismo. Isso tira você da melancolia. Preste atenção. Os céus não trabalham com dó, com pena. Os céus trabalham com identificação. Os céus não trabalham com coitadismo. Os céus trabalham com identificação. Ele reconhece que todo aquele que crê em Jesus se torna semelhante a Ele. Por quê? Porque Ele se tornou semelhante a nós. Ele, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes se esvaziando a si mesmo. Ninguém esvaziou Ele. Ele se esvaziou, tomando forma de homem. E nós falamos em Romanos 8, que isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa. Preste atenção, irmãos. Não existe uma nova identidade sem a obra do Calvário. Não existe uma nova identidade sem a cruz. Olha o que o Fabiano colocou. Os céus não trabalham com pena, ele trabalha com identificação. Exatamente isso também, Jonas. É isso, preste atenção. Ele se tornou, presta atenção, se Cristo se tornou pecado e você creu na obra do Calvário, por que você ainda pensa que é um pecador? Se Cristo se tornou maldito, porque maldito é todo aquele que morrer pendurado no madeiro, nós já vamos ler sobre isso, por que você acredita que está debaixo de maldição? Porque nós não entendemos o processo da identificação. Ele se tornou como nós e hoje nós somos como Ele é. Não é por mérito, não é pelo que fazemos, é pelo que Ele fez. Não é o que eu faço que me faz ser como Ele, é o que Ele fez. Ele entrou aonde eu estava e hoje eu entrei aonde Ele está. Ele se tornou como nós e agora nós nos tornamos como Ele. Olha o que diz Gálatas. Olha o que diz Gálatas capítulo 3, versículo 13. Preste atenção. Preste atenção. Gálatas 3, 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se, ninguém o fez, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Aleluia! Preste atenção. Cristo
nos resgatou da maldição da lei. Tá? Como foi que ele nos resgatou da maldição da lei? Gálatas 3:13. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Como foi que ele fez isso? Fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Uau, uau, uau. Eu não sou maldito. Eu não estou debaixo de maldição. Não estou. Não estou. Por quê? Porque ele, por conta própria, ele mesmo se fez maldição em meu lugar. Sabe o que significa? Que hoje, eu e você, não estamos mais debaixo de maldição. Nós não estamos mais debaixo de maldição. Obrigado, Senhor, porque eu fui livre de toda maldição. Obrigado, porque eu não preciso fazer nenhuma quebra de maldição, porque na cruz do Calvário todas as minhas maldições foram quebradas. Aleluia. Eu sou bendito. Você pode declarar isso? Eu sou bendito. Eu sou bendito. Eu sou bendito. Em Cristo Jesus, eu não estou mais debaixo de maldição. Em Cristo Jesus, eu sou abençoado. Em Cristo Jesus, eu não estou mais debaixo de condenação. Por quê? Porque Ele foi condenado em meu lugar. Uau! Essa realidade da identificação sendo revelada vai trazer sentido a toda a doutrina que aprendemos e ensinarmos toda a verdade a partir de Cristo. É isso. Irmãos, conhecereis a verdade vos libertará. Por que que Cristo se tornou maldito se ele não fazia parte da linhagem amaldiçoada de Adão? Ele se fez maldito para que nós não tivéssemos mais maldição. É isso, Silvia, você é bendita do Senhor, você e sua casa. Quando me foi revelada essa verdade, me senti tão leve, Jussara. Aleluia. Essa verdade é libertadora, irmãos. Isso é poderoso. Isso não é mais uma live para te trazer um ânimo, não. Isso é para estabelecer uma verdade, para te libertar de todo engano. Olha o que diz. Olha o que diz 2 Coríntios, capítulo 8, verso 9. 2 Coríntios 8, versículo 9. Pois, 2 Coríntios 8, 9. Pois, conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez, ninguém fez, se fez pobre, por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasse ricos. Novamente, 2 Coríntios 8, 9. Pois conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo ele, Cristo, rico, se fez, ele mesmo se fez pobre, por amor de nós, para que pela sua pobreza vos tornasse rico. Deus te amou tanto que ele assumiu o seu lugar de pobreza para que nele fôssemos ricos. Isso não é poderoso? Isso não é poderoso? Você tem um lugar de prosperidade. Isso não é a doutrina da prosperidade que se prega por aí. Isso é a identificação da prosperidade. Isso transforma tudo. Ele se tornou como nós, para que hoje nós nos tornássemos como ele. Irmãos, meus amados, Jesus não veio dar um paliativo. Jesus não veio trazer uma dipirona. Jesus não veio abaixar a febre. Jesus veio resolver o problema da infecção. Nós estávamos enfermos, infeccionados, destruídos, contaminados, separados. Jesus assumiu o nosso lugar e hoje nós estamos identificados com Ele. Vamos continuar. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24. 1 Pedro 2, 24 diz assim: carregando Ele mesmo. Preste atenção, quando a Bíblia diz carregando Ele mesmo, significa que ninguém fez Ele carregar.
carregando ele mesmo. Perceba, ele tornou-se, ele decidiu se esvaziar. Ninguém obrigou ele a fazer isso. Ele decidiu fazer, ele assumiu, ele se identificou conosco. Preste atenção, 1 Pedro 2,24. Carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para o pecado, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Por suas chagas fostes sarados. Na cruz do Calvário, ele se tornou enfermo. Sabe o que isso significa? Que se ele se tornou enfermo, a enfermidade não é mais legal, não tem mais base legal sobre a nossa vida. Então, a questão, queridos, é como ele nos salvou. Por que que nós somos quem nós somos? Por que que nós podemos afirmar que somos benditos? Por que que nós podemos afirmar que estamos assentados, que somos santos? Por quê? Porque tudo que nós falamos revela como ele nos salvou. Primeiro nós falamos de quem ele nos salvou. Do diabo, do mundo e de nós mesmos. E como ele nos salvou? Ele não salvou simplesmente pagando, ainda que a Bíblia diz que ele pagou o preço de sangue, e é verdade, mas ele não pagou isso com dinheiro. Ele pagou a sua dívida assumindo o seu lugar. Ele pagou a sua dívida pegando o caminho que você estava, que eu estava, que nós estávamos. Ele trilhou o nosso caminho, ele se tornou como nós éramos, para que hoje nós nos tornássemos como ele é. Desde já, antes da oração, eu quero te dizer, essa doença é ilegal na sua vida. Ela tem que sair agora. Essa doença não tem base legal na sua vida. Essa doença tem que sair agora pelo poder de Jesus Cristo. Pastor, mas se Deus não quiser curar, na cruz do Calvário, Jesus se tornou enfermo para que hoje não houvesse enfermidade sobre a minha vida. Você aceita essa verdade? Então, aonde está a nossa identidade? Através de Cristo na cruz do Calvário. Na cruz do Calvário, ele se identificou conosco. Ele se tornou como nós. E hoje nós nos tornamos como ele. Não em dimensão, mas em essência. Eu não estou falando do homem ser idolatrado, não estou falando do homem ser adorado. Esqueça essa besteira. Eu estou falando da essência. Na cruz, ele se tornou como nós. Na ressurreição, nós nos tornamos como ele. Na cruz, ele morreu a nossa morte. Na ressurreição, nós recebemos a sua vida. Isso é poderoso, isso é libertador, isso transforma tudo. Será que um dia vamos compreender o tamanho da nobreza que fez ele em nós? Somos filhos do mais nobre rei. Exatamente, Rafael. Será que um dia vamos entender isso? A realeza, a nobreza dessa nova vida, dessa verdade. Pastor, mas o senhor não sabe o que eu estou passando. Você não é o que você está passando. Pastor, o senhor não sabe, mas eu não tenho nada. Você não é a sua necessidade. E você não é o que você tem. Você é o que Cristo é. Não é o que você tem ou o que você não tem nesse exato momento que define você. O que define você foi quem Cristo se tornou. Ele se tornou como você era. Tá, então por que eu não estou vivendo isso? Porque ainda você não reconhece quem você é em Cristo. Você ainda não abraçou essa verdade. Mude essa mentalidade. Eu sou maldito, eu sou pobre, eu sou doente. Não, não, não. Cristo se tornou isso. Eu não preciso mais viver debaixo dessa mentira. Ser pobre, maldito, doente, enfermo, era quem eu era, não quem eu sou. Isso está ligado a antes da cruz. Após a cruz, eu fui liberto de tudo isso. Eu recebi a vida de Cristo. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivia na carne, agora eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Essa vida que você tem. Eu não estou falando da vida psique, eu não estou falando da vida bios, eu estou falando da vida zoe. O ladrão veio matar, roubar e destruir, João 10:10. Mas eu vim para que tenham vida, e essa é a vida zoe, a vida do próprio Deus. Ele se tornou como nós. E hoje,
1 João, alguém colocou aí 1 João 4,17. Assim como ele é, também nós somos. Diga comigo, assim como ele é, eu também sou. Pastor, isso é tão difícil de falar. O Fabiano colocou: no primeiro Adão estava a maldição, no último a justificação, a vida zoe, a vida plena. Exatamente isso. Assim como ele é, você é. Isso é identificação. Ele se identificou com você. E agora? Você precisa se identificar com ele. Ele se tornou como nós. E agora nós precisamos reconhecer que nós nos tornamos como ele. Ele assumiu o nosso lugar. Preste atenção, a Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz, que ele desceu às partes mais baixas da terra. Isso fala do inferno. Jesus foi até o inferno. Por quê? Porque nós estávamos indo para o inferno. Ele se identificou conosco. Ele foi até o inferno para que você nunca fosse ao inferno. Você não está indo para o inferno. Ele foi até o inferno. Ele pegou, lembra que eu disse que ele pegou o nosso caminho para que hoje nós trilhássemos o caminho dele? Isso mudou tudo. Isso mudou tudo. Quem você é a partir de Cristo Jesus? Talvez a visão que você tem de si mesmo é uma visão antes da cruz e não após a cruz. Muita gente na igreja se vê na condição anterior à cruz, quando na verdade nós precisamos nos ver posterior à cruz. Antes da cruz nós éramos malditos, éramos pecadores, era pobre, era enfermos, era isso, era aquilo. Após a cruz, não. Por que após a cruz não? Porque eu não tinha condições de pagar o preço, você não tinha condição de pagar o preço da cruz, mas ele se tornou como nós. Aquele que não conheceu o pecado, ele, Deus, o fez pecado, não pecador. Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos a justiça de Deus. Boa parte da igreja, irmãos, boa parte da igreja ainda se vê antes da cruz. Não consegue se ver após o Calvário. É por isso, porque, queridos, na cruz estão as nossas fraquezas. Quem olhava para Jesus via um homem debilitado, via um homem fracassado. Ele não era fracassado, mas aquele era o nosso lugar. Via um homem impotente. Quem olhava para a cruz via um homem impotente. Quem era esse homem? Era eu, era você. Ele nunca foi impotente, mas ele assumiu o nosso lugar de impotência. Na cruz ele estava nu. Por que ele estava nu? Porque o pecado fez o homem se ver nu. E por que Jesus estava nu na cruz do Calvário se ele não tinha pecado? Porque ele se identificou conosco. O pecado gera uma nudez no homem. E Jesus se tornou nu, não porque ele praticou nenhum pecado, mas porque ele se identificou conosco. Então é como se ele falasse: como você vive nu, eu vou morrer nu, para que você seja vestido com a minha justiça. Aleluia! Aleluia! O que é um homem nu? É um homem fora da justiça de Deus. Um homem nu é um homem no pecado, um homem fora da justiça de Deus. Um homem em Cristo Jesus, ele recebeu vestes de justiça. Ele recebeu vestes de justiça. Quando Deus olha para você, ele não te vê nu como você estava antes do Calvário. Quando Deus olha para você, ele vê você justo, porque Deus, Cristo, te vestiu com vestes de justiça. Você é justo em Cristo Jesus. Pastor, eu não me acho justo. Você nunca vai se achar. Não é questão de se achar justo. É questão de reconhecer a identificação de Cristo conosco. Ele se tornou como nós. E hoje nós podemos reconhecer, por graça e misericórdia, que nós nos tornamos como Ele. Como é que você se sente com essa palavra?
Como é que você entende essa verdade? Coloca aí, compartilha comigo como é que você está se vendo nesse momento, como é que você está se enxergando, o que é que você está entendendo dessa verdade. Queridos, o propósito dessas lives é trazer a nossa identidade, ou vários aspectos da nossa identidade em Cristo Jesus, te libertar de um entendimento, de uma verdade que é fora da realidade, que na verdade nem é uma verdade, te libertar de uma mentira, de um sofisma, de um engano, de quem você não é. Agora, se você não está em Cristo, você precisa entregar sua vida a Jesus. Se você não está em Cristo, você precisa reconhecer a obra do Calvário, porque não existe a restauração de uma identidade sem a obra do Calvário. Sem a obra do Calvário não existe uma nova identidade. Aleluia. Isso é maravilhoso. Essa é uma mensagem que incomoda o inferno. Tudo que o diabo não quer é que você reconheça quem você é em Cristo. Não é quem você é em você. Não é sobre o que você faz, é sobre o que Ele fez. Isso não significa que nós podemos fazer tudo errado, até porque nós morremos para tudo aquilo que era errado e recebemos uma nova vida, uma nova realidade. Aleluia. Irmãos, isso me traz um gozo, isso me traz um refrigério. Isso me liberta do coitadismo, do vitimismo. Isso me liberta da inferioridade. Isso me coloca em uma nova dimensão, em uma nova realidade. Talvez você está assistindo essa live e está se sentindo um fracassado. Está se sentindo impotente. Isso não é quem você é. Isso é o que a sua alma, isso é o que as circunstâncias estão dizendo para você. Você não é isso. Cristo se tornou como você era. E hoje você é como Ele é. Isso é uma verdade poderosa, libertadora, transformadora. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero que você coloque comigo aí. Assim como Ele é, eu também sou. Eu sou como Jesus é. Coloque aí, vamos interagir, vamos nos alegrar com essa verdade, vamos celebrar essa verdade em nome de Jesus. Eu me tornei como Ele, não foi por mérito, não foi pelo que eu fiz, foi pelo que Ele fez. Eu não tenho condições, eu não tenho capacidade em mim mesmo de ser como Ele é. Ele me fez como Ele. Quando é que Ele me fez como Ele? Quando Ele se tornou como eu. Ele se identificou comigo e hoje eu me identifico com Ele. Ele se tornou como eu era e hoje eu me tornei como Ele é. Oh, aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus, Cristo quer se manifestar através da sua vida. Quando você toca em alguém, por trás ou por dentro dessas mãos físicas, existe uma mão espiritual. Quando você fala por trás da tua voz, ou através da tua voz, Ele está falando. Você é os olhos dele na terra. Você é a boca dele na terra. Você é o coração dele na terra. Uau, como isso é poderoso, meus irmãos. Saia dessa mentira da inferioridade, que você não presta para nada, que você não serve, que você não é ninguém. Mentira, mentira do diabo. Você é a imagem e semelhança de Deus. Você pode todas as coisas em Cristo Jesus. Você pode todas as coisas em Cristo Jesus. Essa é a verdade a seu respeito. Essa é a verdade a seu respeito. Assuma essa condição e nunca mais se veja fora de Cristo. Olhe para você e veja, Cristo é assim? Não, então eu não sou assim. Cristo é enfermo? Não, então eu não sou enfermo. Cristo é maldito? Não, então eu não sou maldito. Cristo é coitado? Não, então eu não sou um coitado. Eu tenho a vida de Deus. A partir do momento que descobrimos quem somos em Cristo, o diabo não tem
autoridade de falar o que não somos, assim como Cristo é, também eu sou. Exatamente isso. Fabiano, yes, somos as mãos, a boca, os olhos dele nessa terra. É exatamente isso. Quantos recebem essa palavra nessa noite? Quantos recebem essa verdade nessa noite? Aleluia, aleluia, aleluia. Queridos, a tua vida está sendo transformada, porque a verdade liberta. Você está entrando em uma nova realidade, você está entrando em uma nova dimensão. Preste atenção, eu estou falando de um evangelho que passa pela cruz, de um evangelho que dá uma nova vida a partir do Calvário. Não existe evangelho sem cruz, mas a cruz não é um carimbo, apenas um passaporte para o céu. A cruz é a identificação de Cristo comigo, e a ressurreição é a minha identificação com Ele. Preste atenção, a cruz é Cristo se identificando com o homem. E a ressurreição é o homem se identificando com Cristo. Porque na cruz ele se tornou como nós. E na ressurreição nós nos tornamos como ele. Isso não é uma invenção minha. Isso não é uma doutrina minha. Isso é a palavra, a doutrina da identificação, a doutrina no qual Cristo se identificou com o homem, e na ressurreição o homem se identifica com Cristo. Isso muda toda a sua vida, muda toda a sua história. Agora, ponto, deixa eu te falar algo, eu quero te fazer um convite de verdade. Quinta-feira agora, acho que é 10h11, não é isso? 10h11, quinta-feira agora, quinta e sexta, às 9 horas da noite, nós vamos ter a nossa primeira conferência online, pelo Zoom, 100% online e 100% gratuita. 100%, dá para colocar o link aí? Não, filha? Não dá, né? Essa conferência vai começar na quinta-feira, às 9 horas da noite. Vai ser quinta e sexta, às 9 horas da noite. Vai ser 1 hora, tá? Vai ser 1 hora. Você precisa se inscrever, porque lá na bio tem um link. Quando você clica naquele link, ele vai te direcionar para um grupo do WhatsApp. E no dia, na quinta-feira, você no grupo vai receber o link do Zoom e você vai entrar. Vai ser uma conferência fechada. Vai ser uma conferência fechada pelo Zoom. Então, é a nossa primeira conferência online e 100% gratuita, tá? O tema da conferência é Origem e Identidade. Olha o tema, Origem e Identidade. Nós vamos falar sobre a nossa origem e vamos falar sobre a nossa identidade. O link está aí, o Fabiano também colocou, o link está na bio. Você clica lá, você não vai pagar nada por isso, tá? Você clica lá e você vai ser direcionado para um grupo do WhatsApp. Pronto, é só isso que você precisa. Tem limite de pessoas? Eu ainda não sei se tem limite de pessoas, mas é bom você escrever, você clicar lá, entrar no grupo quanto antes. Depois esse grupo nós vamos desfazer, fica tranquilo, nós vamos ver o que nós vamos fazer. Existe um pessoal organizando com isso, tá bom? Ninguém vai criar um grupo para depois estar falando um monte de coisa, não. Esse grupo é específico para a nossa conferência online. Quinta, dia 10 e sexta, dia 11, às 21 horas. Você vai entrar lá na bio, no meu Instagram, né, obviamente, e você vai ser direcionado. Eu queria que você se inscrevesse, que nós estivéssemos juntos. É uma experiência nova para mim. Nós vamos ter uma parte de louvor, nós vamos ter abertura, é uma conferência completa mesmo, tá? Completa mesmo. Então, quinta-feira e sexta-feira nós estamos divulgando, 100% online e 100% gratuita. Quero você comigo. Vamos estar junto? Mas eu quero que você entre 9 horas e vai até o final. Amém? Vai ser 1 hora de conferência na quinta e na sexta. Combinado? Amém? Pode ser assim? Vamos viver essa experiência juntos? Ok? Então eu quero ver, daqui a pouco eu vou entrar lá no grupo e ver se você se inscreveu. Eu quero orar por você agora. Obrigado por esse tempo. Obrigado por você ficar aqui. Eu creio que essa palavra te tocou, te ministrou.
Eu não estou aqui para vender nada para você, eu estou aqui para ministrar a palavra, os livros que eu divulgo aqui sobre origem, conhecendo a minha origem e descobrindo a minha identidade, amor desde o princípio, o link está na bio, mas nós não estamos aqui em si para vender livro, nós divulgamos porque são materiais que edificam a sua vida em relação à sua identidade. Você precisa investir em conhecer quem você é. Tá? Então, nós estamos te convidando para viver essa conferência online. Talvez você nunca participou de uma conferência comigo, mas você vai ter a oportunidade de participar dessa conferência agora, quinta às 9 horas e sexta o encerramento às 9 horas. Abertura, louvor, palavra, ministração, ativação. Amém? Você pode clicar lá na bio e já vai ser direcionado. Eu quero orar por você. Obrigado a todos vocês de Carapicuíba que estão nos assistindo, de Floripa, do Sul, de Franca. Irmãos, é até injusto falar porque a gente esquece, né? Eu recebi a notícia aqui que o Zoom suporta até 500 pessoas. Olha, eu creio nessa palavra, Caio, que vai ter 500 pessoas. Olha o Rafael falando, seus livros são sobrenaturais. O link está na bio, tá? Vamos orar agora, vamos orar. Queridos, em nome de Jesus, o anseio do meu coração é ver você fluindo na sua identidade. Feche seus olhos se você puder, seja tocado. Pai, em nome de Jesus, obrigado por essa noite. Obrigado pela obra substitutiva, pela obra inclusiva do Calvário. Naquela cruz, o teu filho, o teu santo filho, se identificou conosco, para que na ressurreição nós nos identificássemos com ele. Na cruz ele se tornou enfermo, então hoje não há enfermidade sobre as nossas vidas. Na cruz ele se tornou maldito, então maldição não é legal sobre as nossas vidas. Ele se tornou pobre, ele recebeu castigo. E hoje, pelo castigo que ele recebeu, nós temos a paz. Pela pobreza que ele assumiu, nós nos tornamos prósperos. Pelo pecado que ele assumiu, nós nos tornamos santos. Eu declaro homens e mulheres sendo transformados pelo poder dessa verdade. Eu receberei testemunhos, Senhor, de pessoas que estão tendo a vida transformadas através dessa verdade, pelo poder de Cristo Jesus. Eu declaro cura, sinais, prodígios se manifestando agora, milagres acontecendo, mentes sendo destravadas, prisões mentais sendo quebradas agora, pelo poder de Cristo Jesus. Eu oro e eu abençoo a vida desse povo agora. Eu declaro um povo livre para romper, para fluir, para correr veloz como uma corça, Pai. Eu liberto um povo na autoridade de Cristo Jesus, do coitadismo, da inferioridade, da rejeição, de toda palavra maldita. Eu declaro, Senhor, que a tua palavra é poderosa para anular toda palavra que nós recebemos sobre as nossas vidas. Eu declaro um povo abençoado em Cristo Jesus. Amém, amém e amém. Entre lá, vai lá na bio, clica lá e se inscreva lá. Eu vou entrar daqui a pouco no grupo para ver se você já entrou, já se inscreveu lá. Beijo no seu coração e até quinta-feira às 20 horas, às 21 horas, na nossa primeira conferência. Deus te abençoe.